Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. Nesta edição, vamos apresentar uma reportagem sobre o combate e o enfrentamento ao bullying nas escolas da rede estadual. E ainda vamos falar sobre a degradação no leito do Rio Paraíba, provocada pela extração de areia. Você também vai ver uma matéria sobre a campanha idealizada pelo Ministério Público Paraibano para as eleições 2016. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça, Alex Corel. Ele vai falar sobre o problema das crianças e adolescentes ameaçados de morte. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A degradação do Rio Paraíba provocada pela extração de areia tem preocupado o Ministério Público Estadual. O assunto já foi discutido em audiências com várias autoridades. Na reportagem a seguir, você vai ver que medidas vêm sendo adotadas para proteger o principal rio do estado e disciplinar essa atividade econômica. O Rio Paraíba é um dos mais importantes do estado. São aproximadamente 380 quilômetros de extensão. Mas, desde 2011, o rio sofre com a seca. Além do desabastecimento de água, a seca também traz consequências no processo de reposição de areia do rio. E, mesmo assim, caminhões de areia são retirados diariamente das margens do Rio Paraíba. Essa situação pôde ser constatada por nossa equipe no município de Pilar. Próximo aqui ao Rio Paraíba, a gente vê a formação de alguns estoques de areia. E o caminho que dá acesso à margem do rio, onde acontece a extração, é totalmente sinalizado, inclusive com placas avisando que só é permitida a entrada de pessoas autorizadas. Acompanhada do promotor de justiça de Pilar, Marinho Mendes, nossa equipe foi ver de perto como funciona a extração de areia no local. Os moradores relatam que a extração prejudica principalmente quem mora perto do rio. Racha as casas, aí aqui, além de rachar as nossas casas aqui da beira do rio, seca os cacimbões que são perto, porque na lei também diz que cacimbão, Poços Amazônia é 300 metros, certo? Riachos, como nós temos aqui um riacho aqui, ó, e eles começaram a tirar, riacho é protegido por lei também, diz que é 400 metros na lei, mas o riacho aqui, o Riacho Figueiredo, está aqui em cima, 50 metros começaram a cavar em cima do Riacho Figueiredo. E as estradas, nós estamos agora de Pilar, Juripiranga, acabou as estradas, os asfaltos, porque o peso é muito grande das caçambas, elas saem com mais de 30 mil quilos daqui. E só prejuízo para o nosso município. E quem cria um bicho na beira do rio aqui, acabou a grama, acabou aquele pessoal que plantava batata, a rama de batata, acabou os peixes que viviam correndo dentro do rio. O peixe que tem agora é só nesses poços, somente, e mais nada. É prejuízo para o nosso município. De acordo com o morador, o trabalho começou de maneira mais tímida há 15 anos e avançou com o passar do tempo. A extração de areia por aqui é recorrente e acontece porque licenças para essa prática são concedidas, apesar dos prejuízos causados, como explica o promotor. A situação aqui é horrível. O rio sendo morto, né? Enlarguecido, e o pessoal tirando aqui com a proteção. Tem alvará de algumas entidades e o que nós estamos fazendo é entrando com a ação civil pública, correndo o perigo de ser o juiz, de julgar incompetente, porque eles têm um processo aqui da Justiça Federal. Entretanto, existem posições que pode ser estadual, federal, nós estamos entrando. O que nós não podemos é deixar isso aqui quieto, né? De acordo com o promotor, a última licença concedida ao areeiro vai até o mês de julho. No local, o responsável pelo trabalho alegou que não tinha autorização para gravar com a nossa equipe. O promotor Marinho Mendes ressaltou que o Ministério Público Estadual está com um olhar atento ao caso. Os órgãos de fiscalização dão os alvarás. Eles não querem nem saber quanto é que eles vão tirar, mas eles dão. E eles tiraram o alvará para tirar 50 mil toneladas. Quantas mil toneladas já saíram? Porque ninguém controla nada. O Rio Paraíba também corta o município de Itabaiana. O local também já sofreu bastante com a extração de areia. Diversas ações foram implementadas para barrar a atividade que aparentemente
não acontece mais no município. As claras não vêm ocorrendo. Se as ocultas estão ocorrendo, eu não sei. Mas, assim, o Ministério Público teve que intervir duramente, de forma muito contundente, para garantir, né? Nós já estamos vivendo uma crise hídrica. Então, se for desassorear todo o rio, não vai ter mais rio lá na frente, entendeu? E nós precisamos garantir a grandeza do rio para as presentes e futuras gerações. A promotora explica que no município de Itabaiana, a própria prefeitura tem interesse na extração de areia, uma forma de arrecadar recursos. O Ministério Público de Itabaiana, em absoluto, não compactua com essa prática e será extremamente exigente. A SUDEM é um órgão responsável por expedir licenças para a atividade. De acordo com o superintendente, é possível acontecer a extração de maneira sustentável. Eu acredito muito na educação. Sempre tento convencer os nossos operadores de que o apetite deve ser moderado. Ele não pode ser um apetite só, porque você não pode trabalhar. Tem anos que você pode extrair mais, tem anos que você pode extrair menos. Agora, manter um ritmo permanente de extração, independentemente da sedimentologia do rio, é que é impossível. O superintendente da SUDEMA aposta no trabalho educativo, mas não descarta fiscalizações. Olha, a SUDEMA não existe para multar, ela existe para educar. Agora, infelizmente, muitas vezes nós temos que recorrer à multa, o processo da multa, porque o cidadão não nos ouve, não escuta, não quer entender. A Assembleia Legislativa da Paraíba entrou na luta buscando disciplinar a extração de areia do leito do Rio Paraíba. O projeto de lei, de autoria do deputado Frei Anastácio, está tramitando na casa. A iniciativa foi elogiada pelos promotores. Então tem esse projeto de lei do deputado Frei Anastácio para organizar isso, e que nós parabenizamos. O projeto de lei foi debatido no Ministério Público Paraibano em algumas audiências com órgãos de fiscalização e representantes dos mineradores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. A Promotoria de Justiça da Educação, Secretaria Estadual de Educação e o EPB fizeram uma parceria para promover cursos de capacitação que visam combater e enfrentar o bullying nas escolas. Acompanhe agora na reportagem de Daniel Lustosa. É considerado bullying atos de violência física ou psicológica de forma intencional e repetitiva. A ação é praticada dentro de uma relação desigual de poder. Geralmente enfatiza alguma peculiaridade da vítima. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com 109 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental, apontou que 20% deles já praticaram bullying. A pesquisa foi aplicada pelo IBGE em escolas públicas e privadas. Em 30 anos trabalhando na área da educação, Eliana sabe muito bem o quanto o bullying está presente no ambiente escolar. Na família é mais fácil de lidar, mas na escola se torna mais difícil porque depende muito de como as famílias
encaram isso, né? Muitas vezes os pais vêm até a escola, dizer que o aluno não está querendo ir para a escola por conta de bullying. Então, a gente chama os alunos, conversa com eles e chama os pais também e acaba a gente conciliando. A vice-diretora da escola Luiz Gonzaga Buriti, em Rio Tinto, acredita que falta mais participação dos pais no trabalho de conscientização dos alunos. Opinião confirmada pela representante do Conselho Escolar. Com relação aos pais, assim, a gente ainda tem uma certa deficiência, entendeu? Porque marcamos reuniões e eles é difícil ir. A demanda são poucas, mas a gente insiste em fazer sempre reunião para convocar os pais, para passar o que é que o aluno está fazendo dentro da escola, a importância dele dentro da escola e o acompanhamento dele, né? Porque a escola não funciona sem a ajuda dos pais, né? Tem que ser em parceria. Eliane e Jaqueline participaram do encontro pedagógico para conselheiros escolares. O evento é promovido através de uma parceria entre o Ministério Público Estadual, Secretaria de Educação da Paraíba e Universidade Estadual da Paraíba. No último dia 25 de maio, foi a vez do município de Mamanguape receber a atividade. Esse foi o 4º encontro realizado. Existe uma lei federal que traça um programa de enfrentamento ao bullying, que é de 2015. E o objetivo desse encontro é dar conhecimento à comunidade escolar sobre essa questão importantíssima no cotidiano das escolas e, além disso, criar um plano de ação, elaborar um plano de ação de combate ao bullying, de prevenção e enfrentamento ao bullying nas escolas. Ao todo, serão 17 encontros. O objetivo é chegar a 1.526 participantes. Parceira nesse projeto, a Secretaria Estadual de Educação tem um plano de combate ao bullying atendendo o que manda a lei. É uma parceria de extremo valor, né? Acho que o Ministério Público tem importância fundamental pela contribuição, pelo olhar jurídico que pode ajudar a escola a construir para o entendimento do bullying, né? E a secretaria, por sua vez, entra com essa preocupação com a formação do professor e com a própria conscientização da comunidade escolar. Então, a gente entende que se a comunidade escolar compreende o que é o bullying enquanto ato de violência, né, e se ela compreende bem os resultados, a eficácia desse projeto se dá exatamente a partir dessa conscientização da comunidade escolar e de possíveis mediações dos conflitos que, porventura, venham a acontecer nas escolas. No evento, a Secretaria Estadual de Educação esteve representada pelo membro do Núcleo de Educação e Direitos Humanos. As nossas ações, elas visam a parte pedagógica da escola. Então, a gente vai tentar atingir pedagogicamente as escolas para que as escolas realmente possam fazer as ações acontecerem de forma de que haja o respeito dentro da escola, né? A partir do momento que eu consigo enxergar o próximo, o meu próximo, não como eu quero, mas saber que ele tem a diferença, saber que ele tem a peculiaridade dele, e eu enxergo ele daquela forma, eu vou ter respeito ao meu próximo. Então, partindo desse princípio do respeito, a gente pedagogicamente vai tentar atingir as escolas para que elas façam as ações positivas. Os encontros pedagógicos para conselheiros escolares serão realizados até o dia 19 de agosto. A responsabilidade é de toda a comunidade escolar. O aluno maior de 14 anos, ele se torna responsável no aspecto criminal e pode sofrer um procedimento especial de adolescente infrator. Os pais dos alunos respondem pelos seus filhos, né, diante do Código Civil. E a escola também pode responder tanto no aspecto criminal quanto no aspecto civil, porque todos os fatos que causam danos a outras pessoas que ocorrem no ambiente escolar são da responsabilidade objetiva da escola e administrativamente, porque são servidores públicos e podem sofrer um processo administrativo. Além de crimes, vender e comprar votos são os primeiros passos para a instalação de um governo corrupto. A seguir, você vai ver uma campanha idealizada pelo Ministério Público paraibano para as eleições deste ano. O assunto, a importância do voto consciente. Os relatos sobre compra de votos são comuns. Infelizmente são comuns e é uma questão histórica do país. Acho que vai ser difícil um dia um candidato não comprar voto, infelizmente. Mas aí a população tem que se alientar para que não caia nessa. Ciente da importância do voto, o Alisson desqualifica os políticos que costumam ter essa prática. Os dois estão errados.
Um porque está praticando a corrupção e o outro está deixando de se levar pela corrupção. Até quem vai votar pela primeira vez sabe que é comum a compra de votos. É o caso de Ed Carlos. É um pouco desanimador, causa até, assim, revolta também entre nós eleitores, porque a gente sabe que isso não vai colocar o país para frente e não vai mudar muita coisa, não. Além de crime, comprar ou vender voto é considerado um ato de corrupção. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria do início deste ano, para 60% da população, a corrupção é o que mais preocupa no país. Pela primeira vez, essa prática apareceu entre os problemas considerados mais graves. E neste ano eleitoral, o Ministério Público da Paraíba está engajado no combate à compra e à venda de voto através da campanha Não Venda o Seu Voto, Vote Certo, Vote Limpo. Nós temos a responsabilidade do Ministério Público do Estado, por delegação do Ministério Público Federal, de nós fiscalizarmos as eleições em todas as comarcas e de resto em todos os municípios. Como nós vamos ter esse ano uma eleição mais restrita no que tange a uma área territorial, que são dos municípios, entendemos por bem de fazer esse alerta, né, procurando educar a população de que deve exercer sua cidadania e nunca vender o seu voto. Um vídeo institucional foi criado para ser divulgado nas televisões locais. Quando você vende o seu voto, além de cometer um crime eleitoral, vende também sua cidadania e o futuro de sua cidade. 2016 é o ano das eleições municipais no país. E você é o maior responsável por corrigir esta prática cada vez mais comum. Confirme seu direito à cidadania. Não venda seu voto. Vote certo. Vote limpo. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba. Cerca de 2.900.000 pessoas deverão ir às urnas para a escolha dos vereadores, prefeito e vice-prefeito dos 223 municípios paraibanos. Com eleições mais centradas, a preocupação do Ministério Público Estadual é ainda maior com relação à compra e venda de votos. Por isso, a campanha educativa. É meramente educativa, porque nós sabemos que numa eleição mais sistematizada em termos de área territorial, fica muito mais fácil a abordagem, todas as pessoas se conhecem no município, fica mais fácil essa troca criminosa de voto por favores. Então tem essa campanha, esse foco de nós alertarmos as pessoas que não devem, sob hipótese nenhuma, vender seu voto, mas sim exercer seu direito de cidadania. Porque nós alertamos também que, além da prática de um crime, você está vendendo o próprio futuro da sua cidade. Além do trabalho educativo, o MPPB está atuando na fiscalização das eleições, combatendo todos os tipos de crimes eleitorais, entre eles a compra e venda de voto. A campanha do Ministério Público Estadual será lançada neste mês de junho. Crime para as duas partes. Para os candidatos, eles podem, no futuro, até ter o seu registro de candidatura cassado e perder o seu mandato. E, por outro lado, para o cidadão comum, vamos dizer assim, aquele que vende o seu voto, ele vai responder também, mas com uma penalização menor, digamos assim, porque o outro que é político é quem vai sentir os horrores, logicamente, de sua cassação e da proibição de exercer por algum tempo os seus mandatos eletivos. O artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro diz que é crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra pessoa dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena prevista é de até 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. No próximo bloco, vamos entrevistar o promotor de justiça, Ali Escorel. Não saia daí, o MPTV volta já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você.
Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Alex Corel, titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa. Ele vai falar sobre um problema grave existente em várias cidades brasileiras: as crianças e os adolescentes que são ameaçados de morte. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Agradeço só mais essa oportunidade de esclarecer a sociedade sobre essa temática extremamente importante que aflige crianças e adolescentes. Promotor, no início de maio, o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a sentença favorável à ação do Ministério Público Estadual sobre o custeio com despesas para o abrigamento de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Como o senhor vê essa decisão? Vejo como uma decisão histórica, um marco a partir do qual haverá uma maior proteção para crianças e adolescentes ameaçados de morte no nosso estado. Então, um voto brilhante da desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, acompanhada pelo Zé Ricardo Porto, desembargador Leandro também. Então, realmente foi por unanimidade que a Câmara Civil manteve a decisão nessa ação do Ministério Público. E uma decisão histórica, digo que não existe em outro tribunal do país, até porque eu pesquisei antes de entrar com a ação, decisões ou matérias correlatas a essa nos meios jurídicos, nos tribunais superiores, e não existe. A nossa ação foi inédita e temos também uma decisão inédita, também esta confirmação hoje pelo Tribunal de Justiça. Promotor, por que essas crianças estão ameaçadas de morte e qual o perfil dessas crianças e desses adolescentes que estão passando por isso? Essa ação foi fundamental, até porque havia uma desproteção para crianças e adolescentes ameaçados de morte. Daí a preocupação do Ministério Público em resguardar esse direito, o direito à vida, o que é fundamental. Não se tem como negociar ou tangenciar situações que envolvam a vida. Crianças e adolescentes que geralmente estão dentro de um perfil da classe mais pobre, certo? A classe hipossuficiente economicamente, pessoas que não tiveram um grau de instrução mais elevado. Infelizmente, ainda a questão racial pesa muito, geralmente da raça negra, e pessoas e crianças e adolescentes desprotegidos. Este é o principal perfil, com vínculos, com situações envolvendo ameaças de morte a partir do tráfico de drogas, ou porque presenciaram um crime, ou porque tem seus pais aí envolvidos nessa situação, ou até eles mesmos terem passado pelo mundo das drogas. Daí essa importância dessa ação é que tentamos resguardar o direito à vida de crianças e adolescentes. Promotor, e por que a promotoria ajuizou uma ação civil pública sobre esse assunto e o que essa ação requeriu? Não se existia um programa, e não se existe ainda, nos moldes que pedimos na ação, este acolhimento por parte do município. Hoje, há uma municipalização dos serviços e com a área da saúde, com a área da proteção de crianças e adolescentes do mesmo jeito. O atendimento de crianças e adolescentes hoje é municipalizado com base no artigo 88, inciso 1 do ECA. Então era preciso que também contemplasse situações que envolvessem crianças e adolescentes sob ameaça de morte, o que não existia. E não raramente éramos acionados ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo próprio Juizado da Infância, ou pelo próprio sistema municipal, a pedir que solicitássemos um carro da polícia para ficar na frente de uma casa de abrigamento, o que não é correto, o que coloca em risco não só a vida e a integridade de todas as outras crianças que não têm nada a ver com essa situação, como daquelas pessoas que trabalham. Daí, após inúmeras tentativas, não obtemos êxito no diálogo, interpusemos a ação, foi concedida a liminar para que o poder público municipal custeie em hotéis ou pousadas ou congêneres a permanência do adolescente ou da criança ameaçada de morte e do seu familiar, porque ele não pode ficar sozinho. E se não tiver nenhum familiar que o acompanhe, o poder público também será responsabilizado por colocar um educador social junto com esse ameaçado, até que outras medidas de proteção sejam tomadas por outros órgãos, sim, de segurança, para resguardar, inclusive, a retirada daquele adolescente da cidade, do estado, se assim for necessário. Entre o ajuizamento da ação pelo Ministério Público e o julgamento do recurso movido pelo município de João Pessoa contra a decisão da juíza da primeira vara da infância, já se passaram cerca de 5 anos. O município ainda pode recorrer do acórdão do TJ. Qual é o prejuízo que essa demora pode trazer
para essas crianças e adolescentes que estão sendo ameaçados de morte? É bom esclarecer isso e é muito importante. Há uma discussão sobre o ponto de vista econômico que não tem como a gente mensurar o quanto custa uma vida. Uma vida não tem preço. Daí a preocupação nossa de, o mais rápido possível, tentar efetivar medidas de proteção. A decisão foi tanto do primeiro grau pelo juiz, né, que se julgou o mérito da decisão, o doutor Ailton Lacer, como o voto da relatora desembargadora foram muito bem fundamentados e a possibilidade de recurso ficou muito esvaziada e diminuta diante da fundamentação e do apoio legal e fático a todas as argumentações que o Ministério Público já tinha aduzido. Então, a demora, é bom que se resiste pelo menos isso, essa aportação tem acontecido. O município tem sim, com base ainda nessa decisão liminar de primeira instância, por mais que eles tenham recorrido, mas eles têm sim tomado medidas para acolher o ameaçado ou ameaçada de morte, certo? Então isso tem sido feito. Eles apenas recorreram tentando, acredito, infelizmente, numa visão um pouco técnica, tirar uma responsabilidade de custo e repassar isso para o poder público estadual, quando mencionamos por diversas vezes, este acolhimento inicial deve ser feito pelo município com base na municipalização do atendimento e das normas técnicas. Hoje, o Conselho Nacional da Assistência Social e o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, Defesa da Criança e do Adolescente, já estabeleceu as normas técnicas desse acolhimento inicial. E dentro dessas normas técnicas desse acolhimento inicial, prevê o acolhimento para ameaçado de morte. Porque não dá tempo você esperar um serviço outro, ou federal, ou estadual, que venha contemplar isso aí. Alguém que bate a porta do Ministério Público, do juizado, do Conselho Tutelar com seu filho ou sua filha, ameaçado de morte, só pode sair dali com a garantia. Ele não pode ir para casa porque talvez ele não volte mais no outro dia para pedir ajuda. Promotor, qual a importância do funcionamento do Programa Municipal de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, juntamente com o programa, o PPCAM, que funciona no estado da Paraíba? É isso que a gente tentou demonstrar no decorrer da ação e perante o Tribunal de Justiça. Eles diferentemente de como argumentava o Poder Público Municipal, que um era excludente de outro, por ser instalado aqui o PPCAM, e é bom que se resiste, isso foi através de uma intervenção do Ministério Público, junto da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, não existia. Nós temos hoje um dado que é muito interessante para colocar. Nós somos o 6º estado do país em letalidade infanto-juvenil. Nós somos, o 6º estado onde se mata mais adolescentes no país. Isso fez com que a demanda do Ministério Público fosse tão grande junto ao órgão federal e que, por sugestão nossa, e eles aderiram, criou-se aqui um núcleo no estado da Paraíba, hoje do PPCAM, onde há um cofinanciamento, onde esses recursos são geridos aí pelo poder público estadual em cofinanciamento com o poder público federal. E aí é que mantém o programa. Quando o programa aqui foi instalado e começou a funcionar, aí o poder público municipal disse, não, joga a responsabilidade para o estadual. E aí nós mostramos durante a ação que eles são importantes, que eles se entrelaçam, um depende do outro para o êxito, porque enquanto alguém chega perante uma autoridade e diz, olha, se meu filho voltar para casa, ele vai morrer hoje, de quem vai ser a responsabilidade? Aí é o acolhimento municipal imediato. Até que o programa estadual leva no máximo até 10 dias, olha o tempo, o que é que se faria nesses 10 dias com a criança ou um adolescente ameaçado de morte? Ele é acolhido pelo programa municipal até que 10 dias, até no prazo máximo de 10 dias, o poder público estadual verifique se há necessidade de retirada dele da cidade, do bairro, do estado, ele sozinho ou com família. É todo um estudo que é feito, dentro desse período. Por isso é importante que eles trabalhem de forma entrelaçada. E aí tivemos reuniões já para que o fluxo de atendimento seja rápido e que a gente não perca uma única vida por formalidade. O Ministério Público da Paraíba tem contribuído de que forma na fiscalização desses programas de proteção a crianças e adolescentes que estão ameaçados de morte? Como o promotor de uma comarca do interior do estado da Paraíba deve proceder quando estiver diante de um caso que envolva ameaças de morte a crianças e adolescentes? Muito boa a pergunta, até para dar uma oportunidade de esclarecer não só a população, como todos os colegas promotores, de como o Ministério Público tem atuado nisso. Primeiro, de uma forma de luta de trazer esses programas para cá. Então, conseguimos, através da ação, instituir
o acolhimento municipal para ameaçado de morte. Depois conseguimos, junto às gestões administrativas, trazer um núcleo federal para funcionar na Paraíba, o que é muito importante. E depois, o Procurador-Geral do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand Asfora, com muita sensibilidade a um pleito nosso, criou uma comissão hoje de servidores que vão atuar em todos os casos ameaçados de morte. E aí, interagindo com a segunda pergunta, o promotor de justiça em qualquer recanto do estado do Paraíba, a qualquer hora, dia da semana, que estiver com um caso de situação de ameaça de morte, ele pode contactar essas servidoras, são 3 servidoras, que atuam nesta comissão, uma psicóloga, uma psicopedagoga e um assistente social, com o motorista também à disposição a qualquer momento, qualquer dia, qualquer feriado, final de semana, dia, noite, que tiver uma situação, ele vai contactar e a equipe vai se deslocar até o interior do estado, se for o caso, fazer a análise preliminar do caso e já atuar junto ao PPCAM para fazer o acolhimento, se necessário, se comprovado essa iminência e esse risco de morte. Promotor, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor orientasse as famílias que estão passando por esse tipo de problema. Quais as medidas que devem ser adotadas? Todas as pessoas contactar o Conselho Tutelar, contactar o juizado, contactar o Ministério Público, qualquer órgão de proteção, para que chegue ao nosso conhecimento daquela situação de ameaça, daquela situação de risco e, a partir disso, se execute um protocolo, porque existem todas as etapas, desde a questão da primeira entrevista, do primeiro contato com o ameaçado ou a ameaçada, com seus familiares, para que, a partir disso, se avalie o grau de ameaça, se essa ameaça, volto a dizer, é iminente ou não, quais as providências que devam ser tomadas de imediato ou num segundo momento para resguardar a integridade física, a vida do adolescente ou da adolescente ameaçada de morte. Como digo, estamos lidando aqui com vidas e não devemos aqui mensurar custo nem esforços para salvar uma vida, porque não tem preço, principalmente de crianças e adolescentes, que dizemos que será o futuro da nação. E se não existir o presente, se elas não tiverem um presente garantido, que futuro terão? O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.